Aí. Fala, galerinha. Tranquilos? Bom, vamos começar a aulinha de hoje. A aulinha de hoje é uma aulinha legal, uma aulinha divertida, uma aulinha massa, que é estequiometria com óxido-redução. A óxido-redução é uma coisa que vocês viram na semana passada, né? A gente viu que é você, no meio da reação química, tem átomos que estão perdendo elétrons e doando elétrons para outros átomos de outras moléculas. Isso acontece muito. O que é importante saber é que na reação química você nunca vai ter, vão sumir elétrons e nunca vão aparecer elétrons. Todos aqueles átomos que estão sofrendo redução ou oxidação, ou seja, estão ganhando ou perdendo elétrons, esse elétron está saindo ou está indo para outro lugar. Não aparece elétron do nada e o elétron não some também. Então, a quantidade de elétrons que eu tenho em todos os átomos dos reagentes é a mesma quantidade de elétrons que eu tenho em todos os átomos dos produtos. O que acontece é que esses elétrons se rearranjam de diferentes formas, beleza? Isso aí que a gente viu é a chamada oxirredução. Mas, vamos lá. Eu quero fazer com vocês aqui, primeiro, como a gente vai começar a mexer com essa parte de estequiometria, vamos precisar aprender a fazer, primeiro, o balanceamento estequiométrico com oxirredução. Mas vamos lá. O primeiro balanceamento que a gente tem é o balanceamento, vamos ver um balanceamento de uma equação normal. Aqui é o carbonato de sódio, Na2CO3, o ácido clorídrico, HCl, que são os reagentes, gerando cloreto de sódio, H2O, e dióxido de carbono. Ou seja, a gente tem uma equação que vamos fingir que a gente não sabe se está tendo oxidação, a gente não sabe se está de fato sendo uma oxidação ou não. Então, quando a gente não sabe se está sofrendo uma oxidação naquela reação, a gente vai fazer primeiro normal. Segue a vida, segue o baile, beleza? Então, primeiro, NaCO3, carbonato de sódio, Na2CO3, né? Mais o quê? Ácido clorídrico. Opa, fiz bosta. Ácido clorídrico. Gera cloreto de sódio, NaCl, mais H2O, mais CO2. Eu fiz pouquíssimo espaço aqui para os coeficientes, eu fiz uma merda, hein? Enfim. Mas vamos lá. O importante é ser feliz, né? Aqui. O que a gente tem que fazer? Vocês lembram? Quem que me lembra aí como é que a gente faz isso daqui? Primeira coisa que tem que ter na cabeça é o quê, família? O macho. É o macho. Muito bom. Macho, primeiro o M. O M são quem? São os metais. Os metais, quais metais a gente tem? A gente tem o sódio aqui nos reagentes e tem o sódio nos produtos. Ou seja, só tem sódio de metal. Eu tenho 2 sódios nos reagentes e eu tenho 1 sódio nos produtos. Tá balanceado? Não tá balanceado. Vamos balancear. Como é que a gente faz? Para balancear é só botar um 2 aqui na frente. Vou botar um 2 pequenininho, mas é o coeficiente, hein? O 2 na frente desse NaCl, na frente desse cloreto de sódio. Aí eu tenho 2 sódios nos reagentes e 2 sódios nos produtos. Beleza. O próximo é o ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho algum metal assim? Tenho, né? O cloro bem aqui, ó. Nos reagentes eu tenho 1 cloro e nos produtos eu tenho 2, já que esse 2 do NaCl multiplica tanto o sódio quanto o cloro. Então eu tenho 2 cloros nos produtos e só 1 cloro nos reagentes. O que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 2, CHCl. Aí eu vou ficar com 2 cloros nos reagentes, 2 cloros nos produtos. Tranquilo. Próximo, carbono. Carbono eu tenho 1 carbono nos reagentes aqui e 1 carbono nos produtos. Tá certinho, não mexo nele, deixa lá. Próximo, hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios no ácido clorídrico aqui, tranquilo. Eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula de água, ou seja, o hidrogênio tá balanceado também. E por último, mas não menos importante, o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios nos reagentes e eu tenho 1 aqui na água e 2 no dióxido de carbono. Eu tenho 3 nos produtos, ou seja, o oxigênio está balanceado. Uma coisa importante, todas as reações, todos os balanceamentos que vocês estiverem fazendo, e no final, a quantidade de oxigênio deu certo, fechou a quantidade de oxigênio, é porque não teve oxirredução. Você fez o balanceamento por macho, você fechou a quantidade de oxigênios, você não precisa botar nenhum número para balancear o oxigênio, você só fez até o hidrogênio e o oxigênio não precisou fazer nada, você não teve oxirredução. Se você fez por macho e no oxigênio você ainda precisa fazer algum balanceamento, precisa colocar algum número, é porque aquela equação sofreu uma oxirredução. Beleza? Ou seja, se o oxigênio já estiver balanceado no final do macho, é porque não teve oxirredução. Se o oxigênio não estiver balanceado no final do macho, é porque teve oxirredução.
Nesse caso, eu não tive o oxigênio, ele ficou tranquilinho. Eu não precisei mexer no oxigênio para ele ficar balanceado. 3 reagentes, 3 nos produtos. Logo, se eu não precisei mexer nele, quer dizer que eu não tive oxidação. Essa reação é um balanceamento normal, bonitinho. A gente vai ver aqui, ó. Aplicando macho, vai ter carbonato de sódio mais 2 ácido clorídrico, gera 2 cloreto de sódio, uma água e 1 dióxido de carbono. Só que, rapidinho, Leandro, antes de você fazer a pergunta. Vamos analisar os NOxes de todos esses átomos. Vamos trabalhar os NOx. Só para ficar bonitinho, só para trabalhar um pouquinho, né? Eu vou fazer de amarelo, que eu acho que vai ficar bonito. Vamos lá. O NOx do sódio. Alguém consegue me lembrar qual que é o NOx do sódio? Alguém lembra alguma regrinha para dar o NOx do sódio? Mais um. Na última aula? É mais um. Essa regrinha é por quê? Isso, Fernanda. Por que é? Porque ele é iônico. Ele faz ligação iônica. E ele é um metal alcalino, da primeira família da tabela periódica. Metal 1A, da família 1A. Então, um átomo de sódio vai ter mais um. Beleza, esse é o NOx de um átomo de sódio. O carbono, a gente já viu que ele varia bastante. O oxigênio, qual que é o NOx do oxigênio? O NOx padrão dele é qual? Oxigênio. Menos 2, né? Menos 2. NOx padrão do oxigênio é menos 2. Aí vamos fazer o cálculo para descobrir agora o NOx do carbono. A gente sabe que essa molécula está no estado neutro, no estado fundamental. Então, a soma dos NOx de todos esses átomos vai ser igual a zero. Então, vamos lá, eu tenho mais 2 dos átomos de sódio, mais 2 do sódio, e eu tenho menos 6 dos oxigênios. Cada átomo de oxigênio é menos 2, eu tenho 3 átomos de oxigênio, a toda tem menos 6. E o átomo de carbono eu não sei qual que é, então eu vou colocar mais A, vou botar um Azinho aqui. 2 mais A menos 6 é igual a 0. Então A vai ser igual a mais 4. Mariana, seu mic tá... Boa, obrigado. Tá mais 4 aqui nos carbonos. Esse carbono aqui vai ficar mais 4, beleza? Vamos agora no ácido clorídrico. A gente sabe qual que é o NOx do hidrogênio? O NOx padrão do hidrogênio? Mais um. Isso aí. O hidrogênio sempre vai ter NOx mais um quando ele tiver com ametais. Bem padrão isso. E o cloro, justamente, se o hidrogênio é mais um, e essa soma aqui tem que dar zero, o cloro tem que ser menos um. Beleza. Esses aqui são os NOx dos átomos nos reagentes. Se esses NOx dos átomos forem os mesmos NOx desses átomos nos produtos, quer dizer que eu não tive uma reação de oxirredução. Como assim, Pita? Se nos reagentes o sódio teve NOx mais um, e nos produtos ele continuou com NOx mais um, quer dizer que ele não recebeu elétrons, nem perdeu elétrons nessa reação química. Então ele não sofreu nem oxidação, nem redução. A mesma coisa de outros átomos. Se todos os átomos mantiveram os seus NOx, quer dizer que eu não tive oxidação, nem redução. Agora, se o NOx de algum deles mudar, é porque aí sim eu tive. Aqui, ó, nos produtos, o NOx do sódio é mais um, padrão, sódio sempre vai ser mais um. Logo, como tem que dar zero, o NOx do cloro tem que ser menos um. Aqui, o NOx de um átomo de hidrogênio é mais um, e o NOx de um átomo de oxigênio é menos 2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então vai ficar mais 2 e menos 2. E aqui, o NOx de um átomo de oxigênio é menos 2. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, então fica menos 4. Logo, para isso aqui dar zero, o NOx do carbono tem que ser mais 4. O NOx, se algum desses átomos mudou, vamos fazer a análise. Como é que a gente faz essa análise? Circula aqui, ó, o sódio. O sódio ele estava mais 1, ele foi para mais 1, não mudou. O carbono estava mais 4, ele foi para mais 4, não mudou. Oxigênio, menos 2, foi para menos 2. Nos 2 átomos ele foi para menos 2, então não mudou. Hidrogênio, estava mais 1, continuou mais 1. Cloro, menos 1, continuou menos 1. Ou seja, eu não tive reação de oxidação aqui. Beleza? Leandrinho, pode perguntar. Pia, deixa eu te perguntar, o porquê que você tinha eu entendi que dá para fazer por isso, mas por que necessariamente quando a gente não muda o coeficiente do oxigênio, a gente já pode saber que ele sofreu ou não sofreu oxidorredução? Qual que é o nome dessa transformação? Oxidorredução. Oxi vem de quê? De oxigênio. Por isso. Por causa disso? É. Tá. Oxidação significa dar oxigênio. Sim.
Normalmente, Ah, quando é você dá oxigênio, verdade, verdade. em teoria, quando você bota o metal exposto ao oxigênio, ao ar, ele tende a oxidar, porque ele vai receber oxigênio, enfim. É verdade. Tem na Só química que nem orgânica. sempre, isso, exatamente, vem da química orgânica. Nem sempre vai ter oxigênio envolvido. Mesmo assim, se o átomo ganhou elétrons, ele vai sofrer oxidação. Tá, Isso aí já foi uma adaptação das reações com oxigênio, sacou? entendi, agora eu tô entendendo. Por isso que o oxigênio é a base. Valeu. Fernandinha, pode falar. Pita, então se o NOx não muda dos reagentes para os produtos, não tem reação de oxidorredução, é isso? Exatamente. Tá bom. Obrigada, era só para anotar. Tranquilo. A Isa perguntou, posso explicar novamente essa conta de mais 2 mais A menos 6 igual a zero? Sim, Isa, posso sim. Ó, lembra na última aula que a gente viu que nas substâncias, nos compostos moleculares que são neutros, ou seja, eles não têm não são íons, né? Por exemplo, SO4 menos 2, CO3 menos 2, enfim, quando a molécula por inteiro ela não tem um NOx, não tem uma carga específica, a gente sabe que a soma da carga dessa molécula é igual a zero, porque os elétrons estão bem distribuídos naquela molécula. É diferente, por exemplo, se fosse um SO3 menos 2, ou então CO3 menos 2. Aqui, essas moléculas, a carga final delas é menos 2, as duas. Aqui nessa molécula, a carga final dela é igual a zero. Então, a soma dos NOx de todos os elementos que estão aqui dentro, todos os átomos, tem que ser igual a zero. E aí, ó, o NOx de um átomo de sódio é quanto? É mais 1. Eu tenho 2 átomos de sódio, então é mais 2. O NOx do átomo de carbono, não sei qual que é, botei A. NOx de um átomo de oxigênio é menos 2. Vezes 3, que eu tenho 3 átomos de oxigênio, vai dar menos 6. Então, a soma disso aqui tudo tem que dar igual a zero, justamente porque é uma substância no estado neutro. Fez sentido para você agora, Isa? Beleza, bem demais, então. Ótimo. Opa, sumiu. Já vou botar novo. Pronto. Aí, beleza. A gente viu aqui os NOx. Não foi observada nenhuma alteração, né? Tudo certinho, bonitinho. Agora, a gente vai fazer um balanceamento diferenciado. A gente vai fazer um balanceamento especial, tá bom? Do óxido férrico mais o monóxido de carbono, gerando ferro sólido e dióxido de carbono. Então, eu tenho óxido... Opa, peraí. Eu tenho óxido férrico, Fe2O3, mais monóxido de carbono, CO, gerando ferro sólido, mais dióxido de carbono. Esse aqui, ó. Essa equação tá balanceada? Não tá balanceada, né? Então, vamos lá. Podemos balancear? Posso balancear? Sim. Vou balancear essa equação. Vamos lá. Vou botar aqui de vermelho. Eu tenho quantos ferros nos reagentes? 2. Quantos ferros nos produtos? 1, né? Vou fazer o quê? Vou botar um 2 aqui, então. Certo? Macho. Começa por macho, começa pelo metal. Próximo. Eu tenho algum metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não tenho. Então, depois do A vem o C. C é o carbono. Eu tenho um carbono nos reagentes e eu tenho um carbono nos produtos. O carbono tá certo. Hidrogênio. Não tenho hidrogênio. Beleza. Então, agora eu vou pros oxigênios. Nos reagentes, eu tenho 3 oxigênios aqui e um oxigênio aqui, tenho 4. E aqui nos produtos eu tenho 2 oxigênios. Você viu já que o oxigênio não bateu a conta, né? Eu tenho 4 oxigênios nos reagentes e 2 nos produtos. Não bateu a conta. Então, para balancear, eu teria que fazer o quê? Teria que botar um 2 aqui, né? Aí agora eu tenho 4 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Tá balanceado agora, pessoal? Ainda não. Sim ou não? Não. Quem que não tá balanceado? Os reagentes, o CO, por exemplo. O carbono, eu tenho um carbono nos reagentes e aí agora eu tenho 2 carbonos nos produtos, né? Por causa desse 2 que eu botei. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Você fala, Pita, bota um 2 lá. Eu botei 2 nos reagentes. Aí agora eu fiz o quê? 2 carbonos nos reagentes, 2 carbonos nos produtos. Só que aí agora eu tenho 5 oxigênios nos reagentes e eu tenho 4 nos produtos. Pita, agora você... Pita, fudeu. Fudeu. E agora, como é que faz? Vocês perceberam que quando a gente terminou Pode o balanceamento... colocar 5 sobre 2 na frente do 2? Na frente aqui, 5 sobre 2? Isso? Não, do CO2 eu pensei. Aí aqui eu boto 5 sobre 2. Então, é possível. Porque eu pensei. Aí a quantidade de carbono vai ficar 5 sobre 2 e aqui vai ficar 2. Vai ficar diferente, sabe? O que acontece? Esse método do macho, quando eu tenho reações de oxidação, não funciona.
Sempre que eu me deparar com uma reação de óxido-redução, o macho não vai ser 100% eficaz. Ah, Pita, eu fiz por macho e funcionou. Uma vez ou outra, pode ser que por sorte funcione, mas não é regra. A regra é não funcionar. O macho, quando você chegou no hidrogênio e você viu que você balanceou o hidrogênio e o oxigênio não ficou balanceado por tabela, é porque teve uma reação de óxido-redução. Beleza? E aí, sem contar os NOxes, eu sei que eu tive uma reação de óxido-redução, que eu já sei que não está balanceado. Mas vamos contar os NOxes agora. Vamos analisar os NOxes. Aqui, ó. Começando pelo ferro. O ferro, ele tem NOx fixo? Tem o NOx padrão? Agora você me pegou, acho que não. Dá para fazer pelo oxigênio. Não. O ferro não tem NOx padrão, ele varia. Ele pode ser mais 2, às vezes ele vai ser mais 3, enfim. Mas a gente pode fazer pelo oxigênio, porque a gente sabe o NOx do oxigênio, que é menos 2. Aí, menos 2 vezes 3, eu vou ter menos 6. Nossa, esse amarelo não tá legal. Tá dando pra enxergar o amarelo? Dá. Ou não? Tá? Tá Assim. bom. O menos 2 vezes 3 fica menos 6. Logo, eu vou chamar de A, né? Esse NOx do hidrogênio, do ferro vai ficar 2A, porque eu tenho 2 átomos de ferro, né? 2A menos 6 é igual a 0. Aí eu vou entender que o NOx do A é mais 3, ou seja, o NOx do ferro é mais 3. Aqui o nosso carbono varia, né? Então vamos ver pelo oxigênio. Aqui eu tenho menos 2 do oxigênio, então esse carbono vai ter mais 2. O ferro, ele tá aqui com uma substância simples. Qual que é o NOx de toda substância simples? 0. Toda substância simples você vai ter NOx 0. Isso aí. E aqui a gente vai ter de novo o oxigênio e o carbono. Vou ter menos 2, né? Aí a toda eu vou ter menos 4 com esses dois oxigênios. Então o carbono vai ficar mais 4. Para dar 0 essa soma. Eu tive átomos mudando de NOx aqui nessa brincadeira? Sim. Se você analisar, ó, o ferro ele saiu de mais 3, foi para 0. E o carbono, ele saiu de mais 2 e foi para mais 4. O que eu quero analisar aqui com vocês? O ferro, ele ficou mais negativo ou ele ficou mais positivo quando ele saiu do mais 3 para o 0? Mais negativo. Ele perdeu ou ganhou NOx? Perdeu ou ganhou NOx? Ele perdeu NOx. Perdeu NOx, né? Diminuiu a quantidade de NOx. O NOx dele diminuiu. Se o NOx dele diminuiu... Não, ele estava mais 3 e ele passou para mais 0. No caso, passou para 0, né? Não é mais 0. Ou seja, ele diminuiu de NOx. Concorda? 3 é maior que 0. Se ele diminuiu de NOx, a gente vai falar que ele sofreu uma redução. Ele reduziu o NOx. Ele diminuiu. Ou seja, ele sofreu uma redução. O ferro, a gente vai falar, ó, o ferro sofreu uma redução. Ele passou de mais 3 para 0. Quem sofre redução, ganha ou perde elétrons? Ganha. Ganha elétrons. Sempre quem sofre redução ganha elétrons. Mas, Pita, ele está perdendo NOx. Como é que ele está ganhando elétrons? Então, é o contrário. Quem perde NOx, ganha elétrons. Quem aumenta o NOx, perde elétrons. Porque é justamente isso. Se ele está ganhando elétrons, ele está ficando mais negativo. O ferro está ficando mais negativo? Tá. Ele está indo do mais 3 para o 0. Ou seja, ele está ganhando 3 elétrons. Se ele ganhasse 1 elétron, ele iria para mais 2. Se ele ganhasse 2 elétrons, ele iria para mais 1. Ele ganhou 3 elétrons, ele foi para 0. Ou seja, o NOx dele diminuiu em 3. A gente pode falar que esse delta... na real, não vou falar em delta agora. Eu vou só falar que o ferro ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? 3. Ganhou 3 elétrons. Tá bom? Rapidinho, Isa. Aí, o carbono. O carbono, ele está aumentando ou diminuindo de NOx? Do mais 2 para o mais 4? Aumentando. Está aumentando. Ele está ficando mais positivo ou negativo? Negativo. Mais positivo. Ele está ficando mais positivo. Ó, ele está indo de mais 2 para mais 4. Ele está ficando mais positivo ainda. É tipo quando você joga uma carta mais 2 no Uno. Aí seu amigo vai lá e joga o quê? Joga mais 2 de novo. Aí foi o quê? Foi o mais 4, ou seja, ele ficou mais positivo. Quando ele fica mais positivo, ele está perdendo ou está ganhando elétrons? O que vocês acham? Perdendo. Perdendo? Tá perdendo. Se quando você ganha elétron, você fica mais negativo, quando você perde elétrons, você fica mais positivo. Ou seja, quem fica mais positivo? Quem perde elétrons
acontece o quê? Sofre oxidação. Beleza? Ou seja, que o carbono ele está sofrendo a oxidação porque ele está perdendo elétron. Quantos elétrons? 2. Está perdendo 2 elétrons. Beleza? Isa, você tem uma pergunta, pode fazer. Pita, eu só ia perguntar. Ah, você tá me ouvindo primeiro? Tô. Eu ia perguntar, então, o balanceamento diferenciado é tipo falar o que é óxido e o que é redutor. Seria isso? Sim, também. Mas não é só isso. Tem uma outra coisa que é por isso que eu tô vestido assim, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas sim. Entendi. Você tem que saber identificar quem que está sofrendo a redução e quem está sofrendo a oxidação. Quem está sofrendo a redução aqui, nessa brincadeira? Quem está sofrendo a redução? O ferro, né? O ferro. O ferro é quem está sofrendo a redução. Ele está ganhando elétron. E quem está perdendo elétron? Quem está sofrendo a oxidação? O carbono. O carbono está sofrendo a oxidação, está perdendo elétron. Beleza. A gente viu quem sofre redução e viu que quem sofre oxidação. Só que esses elétrons que o ferro está ganhando, eles estão vindo da onde? Do NOx, né? Não, sim, mas quem que tá dando esses elétrons pro ferro? De onde que ele tá tirando esses elétrons? Ai, Pita, agora eu fiquei confusa, calma. Não lembro. Alguém acha alguma coisa? Você pode perguntar de novo? Quem que tá dando esses elétrons pro ferro? De onde é que esses elétrons estão saindo? Tá dando... o carbono. O carbono. Por que isso? Olha só. O carbono, ele tá perdendo elétron. Tá sofrendo oxidação. Ele perdeu. Esses elétrons, eles não vão sumir da reação. Os elétrons vão ser incorporados por outro composto. Quem é o composto? É o ferro, que ele tá sofrendo essa redução. Ou seja, sempre que quando tiver alguém que sofre redução, tem que ter alguém que sofre oxidação. Não existe redução sem oxidação, nem vice-versa. É por isso que o nome da reação é uma reação de óxido-redução, que os dois vão juntos. Eu posso falar agora, concordam comigo? Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu estou certo ou eu estou maluco em falar que o carbono faz o ferro sofrer redução? Vocês acham que é doideira isso? Ou que faz sentido? O carbono, ele faz o ferro sofrer redução. E vocês acham que é doideira eu falar que o ferro faz o carbono sofrer oxidação? O que vocês acham? Vocês acham que tá certo isso? Vocês acham que tá errado? Alguém tem alguma coisa? Não acho nada, Pita. Pera, o que é? O carbono, ele faz com que o ferro sofra a redução? É isso? Isso. Eu acho que sim, porque o carbono é o agente... Ele é o agente redutor, né? E você acha que o ferro faz o carbono sofrer oxidação? Acho. É exatamente isso. Para quem não entendeu o que eu tô falando, ó, o carbono, se ele não perder elétron, o ferro não ganha. E para o ferro ganhar elétron, ele tem que tirar esses elétrons do carbono. Ou seja, o carbono precisa do ferro para sofrer oxidação e o ferro precisa do carbono para sofrer redução. Ou seja, a gente vai chamar o carbono aqui de agente redutor. Agente redutor. Ou seja, o carbono ele está sofrendo oxidação e ele é o agente redutor. Ou seja, ele é quem faz com que o outro sofra redução. E o ferro, ele está sofrendo redução e ele é o agente oxidante. Agente oxidante. Estou escrevendo bem feio, pessoal, desculpa. Mas o ferro é o agente oxidante. Por quê? Porque ele faz com que o carbono sofra oxidação. Pita, então, quem sofre oxidação é o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante? É isso, Pita? É exatamente isso. Sem tirar nem pôr. É exatamente assim que você vai escrever no seu caderno. Vai escrever 3 linhas, ó. Quem sofre redução, bota lá, redução, ganha elétrons e é o agente oxidante. Quem sofre oxidação, perde elétrons e é o agente redutor. Isso é muito importante, isso vai ajudar vocês muito a ver pilhas com íon. Isso é muito, essa visão ajuda muito na hora de ver pilhas. Isso faz muito mais sentido depois. Então aqui a gente está vendo meio que a base, e em pilhas isso aqui vai ser muito mais fácil para vocês entenderem, e muita gente tem dificuldade com pilha, né? E se você visualizar isso daqui, fica muito mais simples. E no... não, é exatamente isso. Alguém tem alguma dúvida contra essa parte aqui? Qualquer coisinha? O Ian já tá dando pilha, já. Já tá dando? Nossa.
Bota dentro, então. Então, se faz, agora fez mais sentido pilha para agora vocês, fez talvez. sentido. Tenha feito mais sentido. Pode se visualizar assim. Inclusive, eu tenho que rever ainda de novo essa minha grade para ano que vem eu conseguir dar oxidação antes dele começar pilhas. Mas ele começou faz tempo ou tá no meio ainda? Ele ele já deu aula semana retrasada de pilhas 1, aí semana passada foi pilhas 2, e essa semana foi exercícios. Tá, eu tenho que voltar um pouquinho só. Mas beleza. Então, a gente viu que macho aqui não serve para nada, né? Não vai dar certo a conta. Aí, trabalhando com o NOx, a gente viu que teve uma alteração do número de NOx. Isso aqui deu para observar, né? Deu para notar que teve essa diferença do NOx do ferro e do carbono. Porque justamente o ferro sofreu redução e o carbono sofreu oxidação. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que é o jutsu de transformação de NOx. Esse jutsu salva muito a vida. É por isso que eu estou vestido desse jeito, porque é uma coisa maravilhosa, perfeita, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou aproveitar primeiro isso daqui para usar de exemplo, depois a gente faz lá no slide, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi, de verde. Peraí. Só vai demorar um pouquinho, né? Nem tanto. Ó, eu vou apagar tudo que eu botei de verde, vou deixar só os NOx das coisas e tal. Pronto. Vou apagar isso aqui também, porque eu não quero que fique aqui, tá? O que eu quero analisar aqui com vocês, pessoal? A gente descobriu o NOx de todo mundo, né? A parte importante agora é o quê? Ver quem sofre redução e quem sofre oxidação. Aqui o ferro está sofrendo redução. Ele está fazendo o quê? Ganhando 3 elétrons. Tá? Ganha 3 elétrons. Redução ganha 3, né? O carbono, ele está sofrendo uma oxidação. E ele está perdendo 2 elétrons. Isso a gente está analisando átomo a átomo, tá, pessoal? Átomo a átomo. Vamos ver isso. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão achar o delta de cada um desses átomos. Esse é o jutsu. Vocês vão achar o delta de cada um desses átomos. Pita, como que eu acho o delta? Você vai lá nos reagentes e vai ver quantos átomos eu tenho daquele composto. Você vai lá e vai ver quantos átomos eu tenho daquele composto. Deixa só eu ver se está fazendo sentido. Um segundo. É isso, tá certinho. Ó. O que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão olhar nos reagentes e ver quantos átomos eu tenho, de fato, daquele composto. Aqui, ó. Eu tenho quantos ferros dessa molécula de óxido férrico? Quantos ferros eu tenho? Quantos átomos de ferro? 2. Então, eu vou pegar esse número de elétrons que ele está ganhando e vou multiplicar por 2. Tá legal? Multipliquei por 2. Bem simples. O que eu achei aqui? Esse número que eu achei é o delta. É o delta redutor, né? É o deltinho. Quanto que é esse delta? Esse delta aqui é igual a 6. Tá legal? Esse delta é igual a 6. O que significa? Significa que eu tenho 6 elétrons que estão sendo dados para o ferro. Eu tenho 6 elétrons que estão sendo dados para o ferro. O ferro está recebendo 6 elétrons. E de onde é que estão saindo esses 6 elétrons? Esses 6 elétrons têm que sair obrigatoriamente dos átomos de carbono. Certo? Esses elétrons têm que sair de algum lugar. Estão saindo, nesse caso aqui, dos átomos de carbono. Aí, deixa eu só ver aqui direitinho. Se eu não estou fazendo a conta errada. Não, tá certa a conta. Eu tô com a impressão de que eu tô errando alguma conta, família, foi mal. Não, tá certo. Boa. O que acontece? Esses 6 elétrons, eles estão saindo dos átomos de carbono. Logo, vocês concordam comigo que eu tenho que ter 3 átomos de carbono para doar 6 elétrons? Olha só. Esses 6 elétrons que o ferro está ganhando, eles têm que sair dos átomos de carbono. Os 2 átomos de ferro têm que sair dos átomos de carbono. Só que aqui eu só tenho 1 átomo de carbono nos reagentes. Só que eu preciso de 6. Eu preciso de 6 elétrons. Se cada átomo de carbono dá 2 elétrons, eu precisaria de 3 átomos de carbono para dar 6 elétrons. Ou seja, eu multiplicar isso aqui por 3.
Na real, não tô certo, multiplicar por 3. Eu vou ter 6. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um bagulho bem legal. Um bagulho bem da hora, presta atenção. Nossa, família, eu me perdi aqui na conta. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse exemplo para depois, porque eu me perdi um pouquinho. E para eu me achar, eu vou fazer do slide, que é mais fácil, tá bom? Que eu acho que eu me enrolei e acabo enrolando vocês também quando eu me enrolo. E eu vou fazer do slide, que é mais simples. Tá legal? Beleza. Pode ser? Vou deixar o exemplo para depois que eu me enrolei todo e eu acho que fazendo o slide fica mais fácil. Vamos lá. Vamos fazer primeiro esse do slide do Jutes de transformação. Passo 1, a gente vai analisar as mudanças de Knox. Vamos fazer as mudanças de Knox de todos esses exemplos aqui. Ó. Deixa eu criar abrir um novo Paint para ficar bonitinho. Ué, não tô conseguindo botar. Pronto. Vou botar um zoom. Vou vir aqui. Aqui. Botar aqui. Pronto. O que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é a nossa reação, né? Vamos contar o NOx de todo mundo. Vou fazer o NOx um pouco mais rápido agora, porque a gente já tá mais ligado, né? O potássio, ele tá... Que isso? Tá. O potássio, ele tá mais tranquilo. A gente já sabe que ele tá na família 1A, então o potássio vai ter NOx mais 1. O potássio tá na família 1A, NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. Então, beleza. Como a gente vai fazer agora para achar o NOx do manganês? Vou pegar e fazer a continha, ó. Potássio mais 1, mais manganês, que eu vou chamar de A, menos 2 vezes 4, menos 8. E o NOx do manganês vai ser mais 7. Menos 8 passa lá, mais 8, menos 1, mais 7. O NOx do manganês, mais 7. Aqui, o ácido clorídrico, mais 1 hidrogênio, menos 1 do cloro. Potássio tem NOx mais 1, cloro tem NOx menos 1. Manganês, aqui o cloro, ele vai ter o NOx menos 1. Cada átomo de cloro tem NOx menos 1. Por que pita menos 1? Porque o cloro ele é um ametal da família dos halogênios. Teoricamente, os halogênios eles têm uma tendência a ficar menos 1. Como é o caso do flúor, como é o caso do cloro, como é o caso do iodo. Então, gravem isso aí também. O cloro menos 1. Se eu tenho 2 átomos de cloro, o manganês vai ter que ser mais 2. Aqui o oxigênio está menos 2, então cada hidrogênio está mais 1. E aqui o cloro ficou 0, porque é uma substância simples. Tá legal? Vamos lá. Quem são os dois átomos... se está sofrendo uma oxirredução, quem são os dois átomos que estão mudando de NOx aqui? Consegue identificar? Eu acho que é o... Eu acho que é o... Acho que é o manganês. Manganês, né? É o manganês, ele tem e o cloro. de mais 7 para mais 2, e o cloro, que está indo de menos 1 para 0. Mas, Pita, o cloro, ele está menos 1 ali com potássio e está menos 1 com manganês. E aí, o que eu faço? Ignora. O que importa aqui pra gente é onde ele mudou de NOx. Ele mudou de NOx aqui, do menos 1 pro 0. Esses dois menos 1 a gente ignora, tá bom? Só importa pra gente que ele mudou de NOx de fato. Aqui, ó, o manganês, o que aconteceu? Ele ficou de mais 7 para mais 2. Ele ganhou ou perdeu o NOx? Ganhou ou perdeu o NOx? Perdeu. Diminuiu ou aumentou de NOx? Diminuiu de NOx. Diminuiu. Ele ficou, então, mais negativo ou mais positivo? Não, se ele perder o NOx, ele vai ganhar... Nossa. Mais positivo. Mais positivo, ele tava mais 7 e ele desceu para mais 2. Sim. Então ele ficou mais negativo ou mais positivo? Ele vai ganhar mais elétrons, ele vai ficar mais negativo. Exatamente, é isso aí. Vai ficar mais positivo. Não, olha por que ele fica mais negativo. O NOx estava mais 7, foi para mais 2. Por o NOx diminuir, o que tem que acontecer? O átomo tem que ganhar elétrons. Se ele não ganhar elétrons, o NOx não diminui. Então ele está ficando mais negativo. Se o manganês, por exemplo, fosse do mais 7 para o menos 5, ele está ficando o quê? Ele está ficando muito negativo. Você estava ganhando muito elétrons. Só que ele não ficou tão negativo assim. Ele foi do mais 7 para o mais 2. Ele continuou um cátion, mas ele diminuiu o NOx dele. Então, se ele diminuiu o NOx, quer dizer que ele ganhou elétrons. Ganhou quantos elétrons? 5. Ganhou 5 elétrons. Então ele sofreu redução ou oxidação? Redução. Isso aí. Sofreu redução, porque ele ganhou elétrons e ele reduziu o NOx. O NOx dele diminuiu, o NOx dele reduziu. Então, ele é o agente oxidante ou o agente redutor?
Oxidante. Agente oxidante. Beleza. Importante isso aqui. Já o cloro, ele ganhou ou perdeu NOx? Aumentou ou diminuiu de NOx? Aumentou? Aumentou o NOx aí. Tava no -1, foi pro 0. Na escalinha, o -1 tá embaixo, o 0 tá em cima. Entendeu? Aumentou de NOx. Então, ele perdeu ou ganhou elétrons? Perdeu o elétron. Perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Tava de 0? É. Perdeu um elétron. Uhum. Ele sofreu oxidação ou redução? Oxidou. Oxidação. Oxidação. Boa. Oxidação. Ele é o agente redutor ou oxidante? Redutor. Beleza, isso aqui é importante. Estou fazendo bem devagar essa parte, porque essa parte é que cobra muito em prova às vezes, que é verdadeiro ou falso, etc. Identificar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, isso aqui é bem importante. Então fica ligado, beleza? Isso aqui é a primeira parte. A gente já viu as mudanças de NOx, analisamos exatamente quem ganhou o NOx e quem perdeu. O manganês, no caso, ganhou 5 elétrons, sofreu redução, e o cloro perdeu um elétron, sofreu oxidação. Então agora, a gente vai fazer o seguinte, vai calcular a diferença do número de elétrons, número de NOx do átomo dos reagentes dos produtos e vai multiplicar pela quantidade de átomos que tem daquele elemento nos produtos. Ou seja, o primeiro passo é você contar os NOx de todos os átomos. É o primeiro passo da resolução do exercício, contar os NOx. Segundo passo é você contar a diferença de elétrons, de quantos elétrons ele ganhou ou perdeu, e calcular o delta. Agora sim a gente vai estar calculando o delta direitinho, tá? Aquele outro exemplo está calculando o delta errado. Esse aqui é o jeito certo de calcular o delta. Como é que a gente calcula o delta? O delta, ele é a quantidade de elétrons que o átomo ganhou ou perdeu. No caso, o manganês, ele ganhou 5 elétrons. E eu vou multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho daquele átomo na molécula em que ele mudou de NOx nos produtos. Como assim, Pita? Vamos lá. O manganês, aqui ele está nos reagentes, né? E aqui ele está nos produtos. Nos produtos, o manganês, ele só está com um átomo de manganês. É 1. Então eu vou multiplicar por 1. E se tivesse outra molécula com manganês? Não interessa. O que interessa é naquele que ele mudou o NOx. Nesse que ele mudou o NOx, ele só tem um elétron, ou um átomo de manganês na molécula. Ou seja, aqui o manganês tem umzinho aqui embaixo, né? Então, o delta do manganês é igual a 5. Tá bom? Esse aqui é o delta do manganês. Agora, eu vou calcular o delta do cloro. Vou calcular o deltinha do cloro. O cloro, ele ganhou ou perdeu quantos elétrons? No caso, ele perdeu quantos elétrons? 1. E o cloro tem quantos átomos na molécula em que ele está mudando de NOx nos produtos? 2. É isso. O que eu vou fazer, Pita? Você vai analisar nos produtos qual é a molécula que está mudando de NOx. A molécula é essa daqui, ó. Essa é a molécula. Pita, mas os outros cloros não estão mudando de NOx, continuam com NOx -1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa molécula e vou ver a quantidade de átomos que eu tenho daquele átomo que está mudando de NOx nos produtos, que é 2, vou multiplicar por 2. E aí eu vou ter que o delta do cloro é igual a 2. Beleza? Essa é a segunda parte do exercício, vou calcular o delta. O delta é a quantidade de elétrons, que está ganhando ou perdendo, multiplicado pela quantidade de átomos que eu tenho daquele átomo, daquele elemento, nos produtos daquela substância que está mudando de NOx. Tá bom? Por que eu falo daquela substância? Porque tem outras substâncias, né? Só que essas outras não estão mudando de NOx. O cloro está com o mesmo NOx. Então, tem que ser naquela que está mudando de NOx, necessariamente. Ou seja, eu calculei que o delta do manganês é 5 e o delta do cloro é 2. Vindo aqui, ó, diferença resultante, né? Que é o deltinha. A gente tem 5 no manganês e 2 no cloro. Terceiro passo. Eu vou pegar esses deltas e vou invertê-los nos produtos, os deltas nas respectivas substâncias. Como assim, Pita? Qual que é o delta do manganês? O delta do manganês é 5. O que eu vou fazer? Vou botar esse delta no manganês lá na substância de cloro que ele está mudando o NOx. Ou seja, vou botar esse deltinha, bem aqui, ó. Vou botar o 5 bem aqui. Esse é o passo, é o terceiro passo. E esse que é o jutsu, essa que é a parte legal. Você vai pegar os deltas e vai simplesmente invertê-los nos produtos.
Então, um delta aqui vai vir para cá no cloro, e o delta do cloro vai para onde? Vai lá para a substância onde está o manganês. Então, aqui o 2, vou botar aqui na frente do manganês. Beleza? Esse daqui é como você faz a parte crucial do exercício, é fazer isso. Você inverte os deltas nos produtos. Pita, e por que não nos reagentes? Porque aqui, esse estilo só funciona com os produtos. Mais pra frente, na resolução de exercício, eu vou mostrar jeitos para vocês fazerem com os reagentes. Mas foquem assim, galera. Por enquanto, façam os reagentes em relação aos produtos. Tá legal? Desse jeitinho. E aí, fazendo isso, a gente vai encontrar que o 2 vai ficar na frente do manganês e o 5 vai ficar lá na frente do cloro. Bonitinho. E o quarto passo, que é o último passo, você vai fazer o balanceamento por macho normalmente. Você vai aplicar o macho normalmente como se nada tivesse acontecido. Vai manter os coeficientes que você fez dos deltas, dos deltinhos, e vai aplicar macho. Vamos lá. O primeiro metal aqui, tanto faz a ordem dos metais, tá, galera? Mas é o primeiro metal que eu não tá balanceado. Vamos lá. É o manganês. O manganês, eu tenho um manganês nos reagentes e 2 manganês nos produtos. Vou botar um 2 aqui, então. Aí o potássio, ele vai ficar com 2 potássios nos reagentes e só 1 nos produtos. Vai ficar com 2 e multiplicar por 2 aqui. Beleza, metais já foram. Próximo, a metais. Eu tenho o cloro. O cloro, eu tenho um cloro nos reagentes, e aí eu tenho 2. 4 eu tenho bem aqui, então 2 mais 4 eu vou ter 6. Tenho 2 nessa molécula e 4 nessa. 2 mais 4, 6. E aí eu tenho 10 moléculas de cloro aqui no final. Então 6 mais 10 eu vou ter 16. Então eu vou multiplicar isso aqui por 16. 16 moléculas de cloro. E aí agora ficou sobrando o oxigênio. Não, o hidrogênio, foi mal. Depois do cloro vem o carbono, não tem carbono, então vai para o hidrogênio. Tenho 16 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, e aqui nos produtos eu tenho 2, então vamos multiplicar por 8. Multipliquei por 8. Agora, o hidrogênio ficou certo. Vamos ver o oxigênio agora. Eu tenho 8 átomos de oxigênio nos reagentes, eu tenho 8 átomos de oxigênio nos produtos. Ou seja, o oxigênio se balanceou sozinho. O oxigênio, ele sempre no final, ele tem que se balancear normal. Se ele não se balanceou normal, você tem que fazer oxidação. Oxidação, fazer o jutsuzinho aqui bonitinho. Se você fez o jutsu, e aí você foi aplicar macho, e no final a contagem do oxigênio não deu certo, não fechou, é porque tá errado. E aí você tem que fazer de novo a oxidação. Beleza, galerinha? Peter, deixa eu te perguntar, E aí, naquele exemplo que você tinha dado, não estava dando certo por causa que você não contou os elementos? Eu tentei ver. Não estava dando certo porque eu estava contando nos reagentes. Mas isso aí eu tenho que ensinar um outro jeito depois, mais pra frente. Nesse jeito agora, a gente está fazendo dos reagentes em relação aos produtos. Vou fazer aqui rapidinho, só pra gente tirar dúvida, então. Ó. 1 minuto. Ó, aí aqui ficou como? Deixa eu voltar essa parte do delta. Para ficar certinho, ó. O que acontece? Aqui no delta do ferro, eu tenho 3 elétrons, né? A mudança é que o ferro está ganhando 3 elétrons. E a quantidade de ferros que eu tenho nos produtos são quanto? 1. Eu vou multiplicar por 1. Fica 3. Esse é o deltinha do ferro. Deltinha do ferro. Eu tenho só 1 aqui. E aí, o outro é do carbono. Eu tenho 1 átomo de carbono nos produtos, então eu vou multiplicar por 1. E aí, o deltinha do carbono vai estar dando 2. E agora fazer o quê? Vou fazer o jutsu. Fazer o jutsu bonitinho. Então, esse que era do carbono vai vir para frente do ferro. Vou botar 2 aqui. E esse que era do ferro tá vindo para frente do carbono. Vou botar o 3 aqui. E agora sim vou fazer o macho normalmente. Aí o ferro ficou balanceado. 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. O carbono, eu tenho 1 carbono aqui, 3 aqui. Então vou multiplicar aqui por 3. Deu certo o carbono. E aí o oxigênio tem que estar balanceado. Eu tenho 3 mais 3, 6. E aqui eu já tenho 6. É isso, deu certinho. Entendi. Então tem que ver a quantidade Beleza? Nos reagentes e não no produto. Nos produtos. Tá. Nos produtos. Isso. Quantidade. No slide, caso vocês tenham dúvida e tal, no slide eu fiz o passo a passo bonitinho. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Para caso alguém tenha dúvida depois. E aí eu botei na orientação uma lista de exercícios que tem bastante exercícios de balanceamento estequiométrico com oxidação. Então, tem 3 questões normais para vocês fazerem e tal, e no final tem só para exercitarem mesmo. Alguma dessas questões vocês não vão conseguir fazer só com o conteúdo dessa aula, porque tem que fazer na operação inversa ainda, que eu vou explicar na próxima. Mas a maior parte das questões você consegue fazer normalmente
só com esse conhecimento. Se tiverem dúvida, voltem nos slides para tirarem com os passo a passo. Ou então me manda mensagem por plantonistas, enfim. Beleza, pessoal? Beleza, fechou. Fechou? É isso, galera, então. Um beijão para vocês. A gente se vê... semana que vem talvez não tenha aula, né, por causa da Semana da Pátria. Mas se não tiver aula na semana que vem, a gente retoma esse assunto na próxima. Talvez não, está sendo discutido ainda, não tenho certeza. Mas se não tiver, mais um motivo para vocês fazerem os exercícios da lista, tá legal? Olhem a listinha que eu preparei para vocês com muito carinho e tentem fazer o balanceamento. E a gente já aproveita para tirar mais dúvida na próxima aula. Tá legal, pessoal? Fechou. É isso, então. Um beijão para vocês, a gente se vê em breve.